Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Já estamos aqui na página 67 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Totti, bispo húngaro, pela editora Magnificat. Estamos agora iniciando a conferência número 6. São 20 que ele fez, há mais ou menos 100 anos atrás. O tema desta conferência é Tu és Pedro. Famosa frase proferida por nosso Senhor Jesus Cristo em Cesareia de Filipe, quando, após ser identificado como o Messias, o Filho de Deus vivo, pelo apóstolo Pedro, por São Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo deu-lhe esta resposta: Tu és Pedro. Primeiro Pedro disse: Tu és o Cristo. E recebeu como resposta: Tu és Pedro. Esse é o tema desta conferência número 6. Nas 4 instruções precedentes, ocupamo-nos das 4 marcas da Igreja de Cristo e estabelecemos que a verdadeira Igreja de Cristo devia ser una, santa, católica e apostólica. Mas a nossa Igreja não se chama somente Igreja Católica. É chamada ainda Católica Romana, pelo fato de em Roma habitar o seu chefe. E esta consideração conduz-nos à pedra angular, ou à pedra do ângulo, ao rochedo da Igreja, isto é, a instituição mais notável da história do mundo, ao papado da Igreja Católica. O que o papado significa para a Igreja Católica? O que lhe traz de força, de segurança, de unidade e de direção? Não é necessário fazê-lo ressaltar perante os fiéis. Mesmo alguém que não pertença à nossa santa religião, se for um observador imparcial da história, será obrigado a reconhecer naquele trono sem igual, de 20 séculos de idade, a aparição mais imponente da história universal. Esse fenômeno único, desse trono que se ergue desde o tempo de Nero, entre nós com uma solidez inabalável, enquanto as tempestades da história elevam e fazem desaparecer povos e dinastias. Ora, o papado sempre representou um símbolo que tem suscitado contra ele a hostilidade e os ataques reunidos dos maus, e, no entanto, ele ainda está de pé. O papado nunca cedeu nem abandonou coisa alguma dos seus princípios. Não fez conchavos e, no entanto, ainda está de pé. Está de pé porque não foi um homem que o fundou, mas o Filho de Deus, que lhe fixou os fins ou os objetivos, as finalidades, para os quais ele deve subsistir, enquanto houver um homem na terra. Então temos aqui 3 divisões nesta instrução. Primeira, Cristo fundou realmente o papado? Foi Cristo quem fundou o papado da Igreja Católica? Segundo, se foi realmente ele que o fundou, com que objetivo ou com que intuito o fundou? Então, tais são as 2 questões para as quais procuraremos uma resposta na presente instrução. E, por fim, estas respostas farão compreender o terceiro ponto, que será
a grande veneração que testemunhamos ao Papa até os dias de hoje. Então, primeiro ponto. Será que realmente podemos dizer que foi Jesus Cristo que fundou o papado? Vamos ver. Nosso Senhor Jesus Cristo comparou a igreja a uma cidade construída em uma montanha. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14. Portanto, visível a toda a gente. Mas uma igreja visível precisa de um chefe igualmente visível. Não se pode, pois, imaginar a Igreja de Cristo sem o papado. Já se trata dele por ocasião da pesca milagrosa em Genezaré. Vamos considerar um pouco essa passagem bíblica e veremos que ali Nosso Senhor já dava mostras de fundar o papado. Outro ponto, Nosso Senhor promete-o a São Pedro por ocasião da sua profissão de fé em Cesareia. É exatamente o que Nosso Senhor diz a São Pedro ali. Sobre ti construirei, edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. E depois ainda um terceiro ponto, mostrando que Cristo realmente fundou o papado. No decurso da conversa que se seguiu à ressurreição do próprio Cristo, claramente ali vamos verificar como Nosso Senhor está fundando o papado. Está dando ali tudo o que até hoje subsiste dentro da Igreja Católica nos papas. Nos aprofundando um pouco mais então no primeiro ponto. O Salvador, Cristo, alude ao primado do Papa por ocasião da pesca milagrosa de Genezaré, um lago na Galileia, onde alguns dos apóstolos, os pescadores principalmente, os primeiros 4, Pedro e André, ou na ordem, né? André e Pedro, Tiago e João, esses 4 pescadores natos, eles costumavam pescar ali, neste lago. E ali aconteceu um episódio muitíssimo interessante. No capítulo 5 do seu evangelho, São Lucas relatou o diálogo sublime. Sublime é algo fora do normal, é sobrenatural, é além desta existência. Diálogo sublime e comovente, comove, emociona, entre Nosso Senhor e São Pedro. São Lucas é um mestre da escrita. São Lucas precisa ser estudado profundamente. A forma como ele escreve, os detalhes, as fontes primárias, todo o desenrolar da história. São Lucas é sensacional. A cena passa-se de manhã muito cedo. Talvez nem era dia ainda. De manhã mesmo, de madrugada. Ainda era noite. O Salvador está em pé na margem. Vamos tentar imaginar a cena. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, está em pé na margem do lago de Genezaré. Por trás dele está o povo, que o seguiu e que quer
ouvi-lo ou continuar ouvindo o que nosso Senhor tinha a dizer. Então, Jesus está à margem do lago, o povo está atrás. Na margem, mais próximo ainda do lago, acham-se precisamente Pedro e seus companheiros, descidos da sua barca e ocupados em lavar e limpar as suas redes. Então, eles tinham passado a noite inteira pescando, voltaram, estavam lá limpando as redes, de manhã bem cedinho. Aí agora começa a pedagogia divina. Cristo ensinando aos pescadores. O marceneiro, o carpinteiro de profissão, ensinado por seu pai, São José, agora começa a ensinar aos pescadores. Cristo sobe a uma das duas barcas. Tinham duas barcas. Provavelmente uma era de Tiago e João, filhos de Zebedeu, a outra era de André e Pedro. Cristo subiu em uma barca. Em que barca ele subiu? Ele tinha duas escolhas. Isso está em São Lucas, capítulo 5. Ele subiu a barca de Pedro. E de lá, da barca de São Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo ensina o povo. Olha a dica. Depois, quando termina de ensinar, ele diz a Pedro, conforme registrado em Lucas capítulo 5, versículo 4. É uma ordem totalmente estranha. Para quem era pescador e estava acostumado a pescar ali naquele lago. Avançar em pleno mar. Era um lago tão grande que era como se fosse um mar. Ainda é, né? Que eu saiba, não tiraram ainda o lago de Genezaré do lugar. Ele continua lá. Avançar em pleno mar e deitai as redes para pescar. Simão Pedro fica muito admirado dessa ordem estranha, estranhíssima. Simão Pedro conhece o seu ofício. Ele é pescador desde sempre. Ele pesca há dezenas de anos. Toda a sua família e seus próximos também são pescadores. Mas ele nunca ouviu coisa semelhante. Ir pescar em pleno dia? É à noite que se pesca. São Pedro sabe disso. E ainda mais ao largo, quer dizer, o que quer dizer ao largo? Quer dizer longe da margem. Ao largo, vai lá longe. Ao largo. Simão Pedro pode ter pensado assim, né? Bem, de certo, o mestre não nasceu naquela região. Não. Jesus nasceu na Judéia, em Belém. Era mais para baixo, era mais perto de Jerusalém. Aqui nós estamos mais para cima, na Terra Santa. Estamos mais próximos da Galileia das Nações. Nosso Senhor também não nasceu à beira da água. Lá em Belém, não tinha água tão próxima assim. Bem, então, talvez São Pedro pensasse, não é de se admirar que o mestre, o Cristo, não entenda disso. Então, certamente São Pedro pensou isso. Bom, essa ordem está totalmente estranha, esquisita. À noite é que se pesca. Não de dia. E ainda mais longe da margem. Mas olha o que ele pensou. Todavia é ordem do bom mestre. Cumpre executá-la.
Ele sabe o que quer. Mas, na sua humanidade, São Pedro diz assim: mestre, toda noite trabalhamos, sem nada pescarmos. Mas, na vossa palavra lançarei a rede. Confiança. E Pedro lança a rede. E apanharam tanto peixe que as redes quase se rompiam. Tanto peixe que eles tiveram de chamar em auxílio a barca vizinha. Tanto peixe que as duas barcas ficaram cheias até a beira e quase afundavam. Ou seja, pelo conhecimento humano está tudo errado. A pesca está errada, a hora está errada, o lugar está errado. Não vai dar certo, não pode dar certo. Mas deu muito certo. Porque quem estava mandando era o próprio Deus, né? Mas a reação é impressionante, a continuação do relato. A alma de Pedro fica transtornada. Ele se prostra diante de Jesus, dizendo: ah, Senhor, como pude duvidar um só instante? Eu hesitava, faltava a confiança, não compreendia, estava na dúvida. Não sou digno de que conteis comigo para a vossa grande obra. Não sou digno de ser o guia do vosso rebanho. Pedro recusou ali na hora, ele entendeu tudo, na cabeça dele, tudo aquilo fez sentido. E ele falou: não, eu não. O que ele diz, conforme registrado nos evangelhos: afastai-vos de mim, Senhor. Sou um homem vulgar, fraco e pecador. E vós precisais de heróis. Eu não sou este homem. Eu não sou este herói que o Senhor precisa. Por favor, se afaste de mim. Foi a reação de São Pedro, registrada nos evangelhos. Para encerrar esta primeira parte, vamos à conclusão deste relato. Por sobre as águas do lago tranquilo, resvala a confissão de Pedro, comovido até o fundo da alma. Os outros escutam-no em silêncio. Todos sabiam o que estava acontecendo. A maioria deles ali eram pescadores, veteranos. Eles tinham entendido também. Mas veja, o centro de toda a questão era Pedro. Simão Pedro. Então o Senhor levanta-se, olha Pedro nos olhos. O Senhor olha Pedro nos olhos e diz: mas é a ti justamente que eu quero. É a ti justamente que eu quero. Foi por isto que te coloquei no leme. Foi por isto que te enviei ao largo, para que sintas a tua própria incerteza, a tua própria fraqueza, e saibas com que auxílio realizarás a grande pesca da humanidade. Olha em torno de ti, Pedro. Vê quantos pescadores trabalham no lago, e quantos pescadores no mar, e em todos os mares do mundo. Mas a ti estabeleço pescador de homens.
São Lucas, capítulo 5, versículo 10. Não por tua própria força, mas pela minha força, de que te revestirei. Eis aí o relato da primeira fundação da instituição mais maravilhosa da história do mundo, o Papado de Roma, os sucessores de São Pedro, os papas da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.